E aí pessoal, mais um vídeo começando e o tema de hoje é números primos. Esse tema é muito importante, você entender o que são números primos é muito importante. E se você quer aprender sobre esse assunto, fica ligado nesse vídeo. Vamos para algumas informações iniciais aqui. Primeiro, a definição de número primo ela se restringe ao conjunto dos números naturais. Então você só vai ver número primo natural. Número natural só tem como ser primo se for natural, ok? Então tudo que a gente for fazer aqui, tudo que eu mencionar, tem uma relação com o conjunto dos números naturais, ok? Sempre ligado ao conjunto dos números naturais. Então pode ser que eu mencione algum número e não mencione diretamente o conjunto dos números naturais. Mas já estou combinando agora no início, né, já falando para você que a definição de número primo já está restrita ao conjunto dos números naturais. Então você não vai ter nenhum número não natural e que seja primo. Isso não vai acontecer, ok? Vamos lá então para a definição. Seja n um número natural maior que 1. Ok? Um número natural maior que 1, ou seja, ele não pode ser 1 e não pode ser 0. Qualquer número maior que isso. Dizemos que n é um número primo se o 1 e ele mesmo forem os únicos divisores desse tal número n. Ok? Se tiver outro divisor além desses dois, então esse número passa a ser composto. Ok? E não número primo. Aí só para citar, o conjunto dos números naturais dá para ser separado, dividido aqui, né, com uma, entre aspas, né, dividido entre aspas, em dois conjuntos. O conjunto dos números primos e o conjunto dos números compostos, que são basicamente, né, os números compostos são aqueles que têm mais do que dois divisores, né? Porque a gente sabe que todos os números naturais, com exceção do número 1, tem pelo menos dois divisores, né? O 1 só tem ele mesmo como divisor. Não vai ter mais ninguém como divisor, ok? E no caso do 0, qualquer número é divisor do 0, exceto ele próprio. Mas ele também pelo menos 2, tá? Ele também tem pelo menos dois divisores. O único que não tem mais do que dois divisores é o número 1 mesmo, ok? Vamos lá. Fazendo essa separação, então desses dois números, desses dois conjuntos, tá? O conjunto dos números compostos e do conjunto dos números primos, nós temos então essa ideia de que se um número não é primo, ele é composto. E vice-versa, né? Se ele é composto, ele não é primo. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. E aí nós podemos dividir então esse conjunto dos números naturais em dois subconjuntos, que como eu já falei, um deles é o conjunto dos números compostos e o outro é o conjunto dos números primos. Beleza? O conjunto dos números primos é infinito. Isso foi demonstrado e eu não vou apresentar essa demonstração aqui, né? Não cabe também fazer essa demonstração aqui. Um dos resultados mais significativos envolvendo os números primos, é o teorema fundamental da aritmética, que ele basicamente, né, ele dá base para a decomposição em fatores primos. Esse teorema é espetacular, porque ele permite a gente fazer uma série de coisas com os números primos e que permite a gente fazer algumas operações, como por exemplo a adição de frações, né, que você usa a decomposição em fatores primos. Esse teorema ele garante que todo número composto maior que 2 ele pode ser escrito como um produto de fatores primos, né? É a famosa decomposição em fatores primos, que eu acabei de falar. Então, nesse caso aqui, ele tem mesmo que ser maior que 2, porque 2 é um número primo, né? Então, nesse caso aqui, por ser 2 um número primo, né, esse número composto tem que ser maior do que 2. O menor número primo é o 2, e ele também é o único primo par, né? Então, só complementando o que eu acabei de falar, você só vai ter número composto mesmo, né, acima de 2. Até porque o 1, né, ele não é número primo. Daria para dizer que ele é composto, mas para ser composto ele também tem que ser maior do que 2. A identificação de um número primo. Existem alguns casos em que é possível determinar que o número é composto. E se ele for composto, ele não é primo. Porque nós já vimos que os dois subconjuntos, o conjunto dos números compostos e o conjunto dos números primos, eles são disjuntos. Ou seja, eles não possuem nada na interseção, ok?
Então, se um número é composto, ele não é primo. Isso é fato. Não tem, é bem claro, isso é trivial. Identificar um divisor maior que 1 e que não seja ele mesmo. Né? Aquilo que eu falei, né? Se por acaso ele tem 2 divisores, então os 2 divisores são 1 e ele mesmo. Agora, se ele tem mais do que 2 divisores, então existe um divisor diferente de 1 e dele próprio. É uma das maneiras de você identificar se um número é primo ou não. Ok? Então, é uma das maneiras de você identificar. É você conseguir mostrar que existe alguém diferente de 1 e dele próprio que o divide. Portanto, ele é composto. É uma das maneiras de você verificar. Mas note o seguinte, essa é uma das maneiras de identificar que o número é composto. Tá? Não é uma das maneiras de você identificar que ele é primo. Ok? Porque se você identifica um divisor além do 1 e do 1 e dele mesmo, é óbvio, né, que ele é composto. Ok? Só diz que ele não é primo. Para identificar que ele é primo, é outra estratégia que você utiliza. Existem alguns critérios de divisibilidade que ajudam nessa identificação. Identificar que ele é composto, tá? Não que ele é primo. Que ele é primo a gente vai ver isso depois. Vamos lá. Como a gente já viu, o número 2 ele é o menor número primo que existe. Então, todo número par, né, maior que 2, porque você tem o menos 2 também, né? Só que nesse caso a gente está falando dos números naturais, né? Então, todo número par maior do que 2 é composto, porque é múltiplo de 2. Então, esse número par maior do que 2 tem o 2 como divisor. Portanto, é composto, ok? A justificativa é simples. Se o número natural é par, ele é múltiplo de 2, o que eu acabei de falar, né? A identificação fica somente para os números naturais ímpares. É um conjunto infinito, mas ajuda a não ter que explorar todo o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números primos é infinito. Então, você não ter que verificar para os números pares já é reduzir muito o número já. Então, se ele é par e não é 2, então ele é composto. Mesmo que o número seja muito grande, mas se ele for par, e você tem como identificar isso muito fácil, então é óbvio que ele é composto. Beleza? Vamos lá. Vamos avaliar alguns critérios de divisibilidade. Primeiro o 2, né? Se o número for par, ele é com certeza divisível por 2. Agora, quando que ele é divisível por 3? Então, o que nós vamos ver? Você tem que pegar os números, aliás, os algarismos que compõem esse número e somar esses algarismos. Se o resultado que você obtiver é um número divisível por 3, então esse número todo é divisível por 3. É o que está escrito aqui. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos resulta em um número divisível por 3. Para exemplificar, você tem aqui 56 não é divisível por 3 porque 5 mais 6 é 11. E 11 não é divisível por 3. Ok? No entanto, 75 é divisível por 3. E eu não preciso efetuar a divisão para confirmar isso. Basta que eu some os algarismos, 7 mais 5, que dá 12. E 12 é divisível por 3. Ok? Pelo menos para esses números menores aqui, você precisa ter uma concepção se é divisível ou não, né? Mas se você quiser mesmo confirmar que 12 é divisível por 3, basta que você some os algarismos do 12, né? 1 mais 2 é 3, e não é possível que você não consiga discernir, né? Ou dizer, afirmar com todas as letras que 3 é divisível por ele mesmo. Vamos pegar esse número maior. Olha só, aqui já tem 45.381. Se você pegar os algarismos dele, na mesma ordem, ou não necessariamente na mesma ordem, porque nesse caso da adição, no conjunto dos números naturais, ela é comutativa. Mas é bom você pegar na mesma ordem só para você enxergar os números, os algarismos desse número, né? Você tem isso aqui. A soma desses algarismos dá 21. E 21 é divisível por 3. Ok? Se você dividir 21 para 3, dá 7. Ok? E se você tiver com dúvida que 21 é divisível por 3, basta somar, né? 2 mais 1 dá 3. E 3 é divisível por ele mesmo. Para ficar claro, a ideia de ser divisível, que eu estou mencionando aqui, isso pode ser confuso para alguém, é de que, assim, de um modo que ao fazer a divisão, o quociente é inteiro e o resto é zero.
Ou seja, a resposta dessa divisão é um número natural e você não tem resto, o resto é zero, ok? Essa é a ideia de ser divisível, porque tem muita gente que confunde a ideia de ser divisível com a possibilidade de você conseguir dividir, tá certo? Tem muita gente aí que, inclusive professores, que afirmam que 2 dividido para 3 não é possível de ser feito. No entanto, você consegue dividir 2 para 3, só que o resultado não é um número natural. Ok? Então, nesse caso, a gente diz que 2 não é divisível por 3, mesmo que você consiga efetuar a divisão. Ao contrário do que muitos pensam, existe a possibilidade, na divisão, o quociente não ser inteiro e o resto ser zero e vice-versa, tá? Você pode ter, você efetua uma divisão e você pode ter um quociente não inteiro e o resto zero. E vice-versa, você pode ter um quociente inteiro, mas o resto não é zero. Nesses dois casos aqui, você não tem a divisibilidade. Ou seja, a ideia de que uma divisão exata é uma divisão com resto zero é insuficiente ou incompleta, ok? Isso fica claro no algoritmo de Euclides. Você pode dar uma olhada no algoritmo de Euclides e você enxerga isso aqui facilmente. O critério de divisibilidade do número 5 diz o seguinte: um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Né? É divisível por 5 quando o último algarismo for 0 ou 5. Tá? É claro que, como eu falei no começo desse vídeo, nós estamos falando de números naturais. Ok? Então, esse número aqui é o número natural. Beleza? Como eu falei no início, que o combinado era esse, então não precisei mencionar aqui. 57 não é divisível por 5 porque ele termina em 7. 75 é divisível por 5 porque termina em 5. Aqui você não precisa nem fazer a divisão para testar se isso é verdade ou não. É claro que algumas coisas aqui, por exemplo, só para citar a importância de você ter conhecimento desses critérios de divisibilidade que eu falei aqui. Né? Por que é importante? Porque às vezes você precisa simplificar uma fração, só para exemplificar, né? Eu estou dando exemplo de fração, mas existem sim outros exemplos. Você precisa simplificar uma fração e aí você fica pensando, nossa, como é que eu vou simplificar? Eu vou dividir por quem? Aí você pode olhar para o número e verificar pelo critério antes de dividir, para você não ter que ficar testando por vários. Testando vários para ver se funciona. Testando vários para ver se consegue dividir, se não der tem que testar outro. Entendeu? Você entende o critério, você usa o critério, aplica. Se não funcionar para aquele número, é simples, pega outro número e tenta aplicar o critério desse outro número. Até que você encontre um que funcione. Ok? Mas nesse caso aqui, a aplicação do critério é muito mais rápida do que você testar a divisão. Né? Aqui você olha, viu que o número termina em 5, você já sabe que é divisível por 5. Isso é muito mais rápido do que você pegar o 75 e dividir por 5, para testar se é. Né? Com certeza o critério acelera mais o processo. Né? Vamos lá, esse número grandão aqui, ó, se você vai dividir esse número por 5 para verificar se ele é divisível por 5, é muito mais demorado do que você simplesmente olhar, olha, ele termina em 5, então ele é divisível por 5. Né? Ou seja, se você já sabe que é divisível, você faz a divisão já consciente que você vai ter uma resposta natural com resto zero. Ou seja, qualquer número natural ímpar que terminar em 5 é composto. Ok? Se ele terminar em 5, é composto. Porque a gente já sabe que se terminar em 0, ele é par, né? Então já entra no critério do 2. Ok? E aí nós estamos acrescentando aqui ao conjunto dos números compostos, tentando ver, né? Primeiramente, quem é composto, para você olhar para o número, ele é composto. Esse número grandão aqui, por exemplo, ó, terminou em 5. Então, ele não é par. Você sabe que ele não é divisível por 2. Mas por ser divisível por 5, você já retira esse número da possibilidade dele ser número primo. Ok? Porque ele tem o 5 como divisor. Essa é a ideia, tá? Um número divisível por 9. Vamos lá. Um número é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos resulta em um número divisível por 9. É idêntica ao critério que a gente utiliza para verificar a divisibilidade por 3.
Aqui só observando que aqui você faz por 9, né? A soma dos algarismos tem que ser alguém divisível por 9. Vamos lá. 864 ele é divisível por 9 porque você somando os algarismos aqui dá 18. Ok? Somando tudo dá 18. E 18 é divisível por 9. Outro exemplo. 782 não é divisível por 9 porque quando você soma os algarismos dele dá 17 e 17 não é divisível por 9. Ok? Uma informação importante é que para qualquer número natural maior que 1, não existe divisor maior que a metade desse número, senão ele próprio. A gente viu isso no vídeo que eu fiz sobre o MMC e o MDC. Nesse vídeo eu falei sobre o conjunto dos múltiplos e o conjunto dos divisores. E eu mencionei isso daqui lá, está bem mais explicado lá, e por conta disso eu não vou repetir tudo isso aqui. Mas a gente já sabe que se você pegar um número natural qualquer, né, o que você pode ver? Você pode ver que não existe ninguém que seja divisor desse número que esteja entre a metade dele e ele próprio. Vamos pegar um exemplo aqui. Se você tiver o 36, qual que é a metade de 36? É 18. Então você sabe que entre 18 e 36 não existe ninguém que divida o 36. A não ser o próprio 36, ok? O 36 é o único número maior que 18 que divide o próprio 36. Essa é a afirmação que está ali em cima. Vamos considerar esse número 459. A metade dele é 229,5. O único divisor de 459 maior que 229,5 é o próprio 459. Isso é bom a gente saber, né? E é bom ter essa ideia, porque, por exemplo, quando eu vou testando, se eu não achar ninguém maior que 1, porque é óbvio que tem que ser diferente de 1, né? E que seja menor que 229,5 e que divida esse 459, então esse 459 seria o número primo, porque acima desse número aqui não existe nenhum divisor senão ele próprio, ok? Então, eu testaria os números aqui abaixo de 229,5 para verificar se 459 é divisível por algum deles. Se não for, 459 é o número primo, ok? Aí eu tenho critérios de divisibilidade, por exemplo, até o 9, pelo menos até o 9 eu tenho como testar, ok? Essa informação é importante, pois para você procurar, né? Você procurar divisores de um número natural somente até a metade dele já é uma vantagem do que você ter que procurar depois dessa metade. Quantos números a gente já eliminou, né, de 229,5 até chegar em 459? Porque se você não tem esse conhecimento aqui, quando você chegar em 229,5, né, 229, você vai continuar procurando acima, 230, 232, você vai ficar procurando, né? Sem ter conhecimento que acima dele não tem mais ninguém. Ok? Então, se não achar divisores diferentes de 1 e ele mesmo, o próprio 459, então esse número aqui, o tal número, que é o 459 aqui do exemplo, é primo. Ok? Então, vamos lá. O próprio 459, se você observar, é ímpar. Então, ele não é divisível por 2. Porém, se você aplicar o critério de divisibilidade do 3 ou do 9, você vai ver que ele é divisível por ambos. Mas se você somar aqui 4 mais 5 dá 9, 9 mais 9, 18. Aí 18 é divisível tanto por 3 quanto por 9. Então, 459 é composto, ele não é primo, ok? Você viu aqui que eu não preciso, só precisei de critérios de divisibilidade, nada mais. Não precisei dividir 459 por ninguém para determinar que ele é composto. Conclusão, né? Ele não é primo. Essa é uma das maneiras de você identificar o número primo. Outra maneira de você identificar é utilizando a raiz quadrada. Também tem um vídeo aqui no canal falando sobre raiz quadrada. Então, se você tem dificuldade em calcular a raiz quadrada, né, eu recomendo que você assista esse vídeo de raiz quadrada para você entender e então utilizar essa estratégia aqui, né, para número primo. Vamos lá.
Para determinar se um número natural é primo ou não, você calcula a raiz quadrada dele e verifica se ele é divisível por algum número primo menor do que essa raiz quadrada. Então, parece que essa estratégia aqui da raiz quadrada ela é mais eficaz do que aquela ideia de você pegar os números até a metade. Porque se você pega pelo menos o 459, né, você tem a metade dele a 229,5, como a gente acabou de ver. Só que a raiz quadrada de 459 é uma coisa que está um pouquinho maior do número 20. É 20 alguma coisa, ok? Então, se você olhar por essa forma, né, você tem olha só a diferença de você ter que calcular, tentar dividir o 459 pelos números primos abaixo do número 20, ou você ter que calcular, verificar se o 459 é divisível por algum número abaixo de 229. Olha só a quantidade de coisa que você conseguiu reduzir só aqui, né? Então, essa estratégia aqui é a que eu mais recomendo. Você utilizar a estratégia de calcular pela raiz quadrada, ok? Ela é melhor para isso. Vamos lá. É claro que existem casos em que você utilizar o critério até a metade ali, ela vai ser mais eficiente, né? Tem alguns casos, mas aqui ela é mais padrão, vamos dizer assim, essa forma aqui. Os primeiros números primos, eles são de fácil listagem. O 2, 3, 5, 7, 11, você lista esses números mais tranquilamente. Você chegou ali, passou do 30, né? 30 não é primo, tá? Passou do 30, já é mais complicado para você dizer quem é primo e quem não é. Ok? Portanto, essa maneira de identificar o número primo ela não é plausível. Você sair listando não é plausível. Vamos verificar se 187 é primo. Vamos lá. 187 é um número que está entre 196 e 169. Aqui eu abro um parêntese, porque é o seguinte. Uma forma de você identificar isso é você exatamente saber quem são os dois quadrados perfeitos que estão mais próximos desse número, né? Então, nesse caso aqui, vamos dizer que você precisa fazer alguns testes se você não souber, tá? Se você não souber, ok? Quem são os dois quadrados perfeitos mais próximos? Um inferior e o outro superior, ok? Por que isso? Porque esses quadrados perfeitos aqui, a raiz quadrada deles é um número natural. Portanto, a raiz quadrada desse que está no meio estaria entre esses dois números naturais. Pelo que a gente está vendo, eles são consecutivos. Nesse exemplo aqui, a raiz quadrada de 169 é 13 e a raiz quadrada de 196 é 14. Então, a raiz quadrada de 127 é uma coisa que está entre 13 e 14. Só isso é suficiente, tá? Você não precisa calcular a raiz quadrada de 187, não. Você só precisa saber quem é o número natural que está antes dessa raiz quadrada. Beleza? Tem, então, essa limitação, tá? A raiz quadrada de 187 está entre esses dois, entre 13 e 14. Então, você vai verificar se o 187 é divisível por algum número primo menor ou igual a 13, tá? Já que 13 é menor do que a metade, né? Aliás, é menor do que essa raiz quadrada aqui. Então, você vai testar até o 13. Olha só, verificar se 187 é divisível por algum número primo menor ou igual a 13. Verificar se é divisível por 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Se por acaso 187 for divisível por algum desses números aqui, que só são números primos, se ele for divisível por algum, é porque ele é composto, ok? Se não for divisível por nenhum desses números aqui, então esse número aqui é primo. Por 2 a gente sabe que não é, porque 187 é um número ímpar, portanto ele não é divisível por 2. Utilizando o critério do número 3, a gente vê que a soma dos algarismos de 187 dá 16, e 16 não é múltiplo de 3. E também a gente sabe que não é divisível por 5, porque ele termina em 7, né? Então não é divisível por 5. Então, na verdade, você testa aqui para o 7, para o 11 e para o 13. Para um deles vai funcionar, ou para mais de um deles, né?
vai funcionar. Mas no caso, se funcionar para o primeiro, você não precisa testar para os outros, né? Porque se funcionar para o primeiro, quer dizer que 187 tem esse indivíduo como divisor. Então ele é composto, ok? Verificando, nós vemos que 187 é divisível por 11. Ou seja, 187 não é primo, porque 11 é um dos divisores dele, ok? Uma vantagem dessa forma de identificar um número primo é a quantidade de divisões necessárias para chegar a uma conclusão. A gente concluiu aqui, por exemplo, que o número 187 não é primo porque nós achamos o 11 como divisor. Mas o 11 foi a segunda divisão que a gente fez, porque a gente já utilizou o critério do 2, do 3 e do 5 para verificar que 187 não é divisível por nenhum deles. Aí a gente testa para o número 7 e verifica que não é. Testou para o número 11 e verificou que é. Então não adianta, nem precisa testar para o 13, porque a gente já sabe que por causa do 11, 187 é composto, ok? Então a gente precisa de fazer apenas duas divisões, ao invés de testar para o 2, 3, 5, 7, né? A gente teria que fazer aqui 5 divisões para chegar à conclusão, né? E da mesma forma, pela aquela outra estratégia de você testar pelo menos até a metade, olha só a quantidade de divisões que você diminuiu. Então é com certeza uma vantagem dessa maneira de você identificar. Se for testar todos os possíveis divisores até a metade, a quantidade de divisão que você teria que fazer seria muito maior, né? A metade de 187 é 93,5. Então você teria que testar até ele, até 93, né? Nesse exemplo não demoraria tanto, porque 187 é divisível por 11, que é um número relativamente pequeno. E você não precisaria fazer nenhuma divisão a mais para concluir que 187 é composto, ok? Sendo divisível por 11, é uma conclusão rápida até, né? Mas tem casos que poderiam ser bem cansativos, porque você teria um número bem grande aqui. Esses números pequenos, como 11, né, não seria um divisor. Você teria que pegar números maiores, 30 e pouco, 40 e pouco, para verificar se eles são realmente divisores. Aí talvez ficaria bem cansativo. Vamos verificar se 97 é um número primo. Vamos lá. Você pega então os dois mais próximos e você verifica, né, que o quadrado perfeito mais próximo do 97, se você for colocar aqui 97, você vai ver que o mais próximo inferior, né, é 81, né, e o maior é 100. Né, o mais próximo passando de 97. E nesse caso aqui, a raiz quadrada de 81 é 9. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então a raiz quadrada de 97 está entre os dois, ok? Verificando se 97 é divisível por 2, 3, 5 ou 7, porque aqui você pega os números primos que são menores que 9. Só são esses aqui. Você vê que 97 é um número primo. Primeiro, 97 é um número ímpar. Não é divisível por 2. 97 não termina em 0 ou 5. Não é divisível por 5. Então você já tira esses dois aqui, né? Você também pode verificar por 3, mas a soma dos algarismos do 97 dá 16. Né? Então não é divisível por 3. Por 7, você pode tentar fazer da seguinte maneira. Você sabe que 10 vezes 7 é 70. Né? E aí, a partir disso, você vai acrescentando de 7 em 7. Ou seja, se você fosse multiplicar por 13, 3 unidades acima do 10, você teria pelo menos 91. Ok? 91. Que seria exatamente 70 mais 21. Né? 70 mais 21. Né? Ou seja, se você fosse multiplicar mais uma vez, que seria 14 vezes 7, você não teria 97, e sim 98. Ok? Se fosse 98, até que seria, né? Divisível por 7. Mas não é. Então, não é divisível por 7 também. Portanto, 97 é um número primo. Testamos a divisão por 2, 3, 5 e 7, pois são os números primos menores que 9. E nesse exemplo aqui, a gente precisaria fazer apenas uma única divisão, que seria 97 dividido para 7. Eu fiz esse procedimento um pouco diferente, pensando um pouco mais, né, no conjunto dos múltiplos de 7, que é uma conclusão que também a gente pode utilizar essa ideia de múltiplo para verificar. Porque se 97 fosse divisível por 7, 97 seria múltiplo de 7. Ok? A ideia de múltiplo e de ser divisível ou não, elas estão interligadas uma outra aí. Por isso que eu recomendo que você verifique
né? Estude primeiro sobre esses conjuntos, tá? O conjunto dos múltiplos e o conjunto dos divisores, né? Segue então a recomendação do vídeo que eu fiz, né? Que eu gravei, já postei aqui no canal sobre MDC e NMC. Eu falo sobre isso lá. Vamos verificar se 683 é número primo. Vamos lá. O quadrado perfeito mais próximo de 683 inferior, né, abaixo dele, é 676. E superior, 729. Ou seja, a raiz quadrada dele, né, aplicando então a raiz quadrada, a gente tem isso aqui. Né? A raiz quadrada de 683 está entre 26 e 27, ok? Ou seja, eu vou pegar todos os números primos abaixo do 26 e verificar se eles são divisores do 683. Ou seja, devemos verificar se 683 é divisível por algum número primo menor ou igual a 26, né? Isto é, verificar se é divisível por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13, por 17, 19 e 23, que são os números primos menores que 26, tá? Vamos lá. Não é divisível por 2 porque é ímpar. Somando os algarismos dele, você tem 17. E 17 não é divisível por 3. A gente sabe que ele também não termina em 0 ou 5, porque ele termina em 3, então ele não é divisível por 5. Então aqui a gente eliminou o 2, o 3 e o 5. Não é divisível por 7. Existe um critério para o 7 também, mas é um pouco chata, né? Talvez você dividir logo de uma vez por todas, seja mais tranquilo você fazer, né? Não é divisível por 11, não é divisível por 13, não é divisível por 17, não é divisível por 19 e também não é divisível por 23, tá? Eu não vou fazer essas divisões aqui, eu estou apenas informando, tá? Para a gente ganhar tempo também, eu não vou fazer essas divisões, mas você pode testar, né? Você pode verificar aí, né, essas divisões, dividir 683 por esses números aqui, e você vai verificar que nenhuma delas traz um resultado natural com resto zero. Portanto, esse 683 é primo. Vamos para a primeira questão aqui, um exercício resolvido. Vamos lá. Sabendo que 33 é igual a 3 vezes 11, podemos afirmar que 33 é um número primo, pois corresponde ao produto de dois números primos. Vamos lá, né? Se é. Se 33 pode ser escrito como 3 vezes 11, significa que o 33 é múltiplo do 3 e também é múltiplo do 11. Ou seja, 3 divide 33, 11 divide 33. Então, 33 não é primo. Então, essa aqui já está fora. Ok? Essa aqui ó, é um número primo, pois seus únicos divisores são 3 e 11, que são números primos. Ela falou que ele é número primo, já está fora, né? É um número composto, pois podendo ser fatorado como o produto de números primos, terá mais de 2 divisores. Então, essa aqui se encaixa, né? Ele é número composto, se ele não é primo, ele é composto. Agora, a justificativa, você também precisa ver isso. Sendo fatorado como produto de números primos, aí você vem aqui, né? 3 é primo, 11 é primo, terá mais de 2 divisores. Então, essa é a afirmação correta, né? Outra questão. Quando multiplicamos um número primo por um número composto, obtemos como resultado um número. Vamos lá, você multiplicar um número primo por um número composto. Vamos lá. Primo, pois todos os múltiplos de um número primo são números primos também. Essa afirmação aqui é o seguinte, se você tem, vou usar um exemplo aqui, tá? Ele está pegando aqui, ó, o número primo, pega o número primo por um número composto. Vamos pegar o número 2, que é primo, e multiplicar por 6, que é o número composto, tá? Essa multiplicação aqui vai me dar o número 12. 12 é primo ou é composto? 12 é composto, ok? Porque ele é divisível por 2 é divisível por 6, né? Então, primo não é. Então, tá fora esse aqui, né? Composto, pois todos os divisores do número composto serão divisores do número resultante. Aqui, olha só, todos os divisores do número composto serão divisores do número resultante. Você pensar aqui, né? Os divisores desse número composto aqui será divisor do número resultante.
os divisores desse indivíduo aqui. Nesse exemplo aqui se aplica, né? Quem são os divisores do 6? O 2 e o 3. E tanto o 2 quanto o 3 são com certeza divisores do 12. Isso é uma verdade porque você pode reescrever esse número 6 como produto desses divisores aqui, ok? Como produto dos divisores. Você consegue fazer isso para qualquer número natural maior que 2, ok? Qualquer número composto maior que 2, né? Você consegue fazer isso. Então, sendo dessa forma, essa afirmação aqui vale, ela é verdadeira. Terceiro, primo, então já é falso isso aqui, porque a gente já viu que esse resultado com certeza é um número composto. Então, a afirmativa correta é essa letra B aqui. Próxima questão. Sabendo que 54 é igual a 2 vezes 3 elevado a 3, podemos afirmar que... A primeira afirmação diz o seguinte: 54 possui apenas dois divisores primos, o 2 e o 3. Bom, o que a gente precisa fazer é o seguinte, é verificar se existe essa coisa do apenas. Mas uma coisa a gente precisa entender. Essa forma de você escrever aqui, ela indica exatamente a decomposição em fatores primos do número 54. Se você for fazer aqui essa decomposição, você vai ter o seguinte. Vamos dividir por 2, é o menor número primo possível na decomposição. E aí você tem aqui o número 27, ok? 27, 54 dividido para 2. Agora você pega o 27 e divide por 3, que é o menor número primo possível por quem você pode dividir o número 27, né? Por 2 não dá, porque ele é um número ímpar. Então, fazendo essa divisão, você tem aqui 9. Divide por 3 de novo, dá 3. E divide por 3 de novo, dá 1. Então, você tem aqui 2 que multiplica 3 elevado a 3, ok? Essa decomposição aqui. E aí é o seguinte, essa decomposição em fatores primos é única. Então, essa é a única maneira de escrever o número 54 nessa decomposição. Ela é única na decomposição. Então, os únicos números que aparecem na decomposição são exatamente o 2 e o 3. Você não vai ver nenhum outro número aparecendo, tá? Nessa decomposição aqui. Não quer dizer que o 54 seja divisível apenas por 2 e por 3. Tá? Mas quer dizer que a única decomposição em fatores primos é essa. E aí o que ele diz? 54 possui apenas dois divisores primos. Então a afirmação está verdadeira, ok? Ela é verdadeira. Se não tivesse a informação dois divisores primos, então ela seria falsa. Mas como ele acrescenta primos aqui, a afirmação verdadeira. Vamos lá para a próxima alternativa. Vamos lá. Os únicos divisores de 54 são 2 e 3. Então, 54 é um número primo. Né? Começou falso até aqui, né? Porque eles não são os únicos divisores. Né? E outra, ele é número par. Né? É divisível por 2. Portanto, ele não seria primo. Então, tem duas inverdades aqui nessa alternativa. 54 é um número composto, pois é divisível exatamente por três números. 1, 2 e 3. Bom, que ele é composto, a gente já sabe que é. Mas ele não tem apenas esses três divisores, ok? Ele não é divisível exatamente por esses três. Ele é divisível por esses três e tem mais outros também, tá? Então, a afirmação aqui também é falsa. A decomposição em fatores primos é um exemplo de uso constante dos números primos. A identificação de um número ser ou não primo pode acontecer durante a decomposição de outro número natural. Às vezes, a gente precisa fazer uma decomposição em fatores primos, a gente chega no número, né, grande. Por exemplo, tem gente que não sabe que o 23 é um número primo. Aí ele chega no 23 e ele tenta procurar um número primo, né, pequeno, 3, 5, ele vai testando para outros números para ver se por acaso o 23 é divisível por um deles. Até descobrir que o 23 é primo. Estou usando o exemplo do 23, que é um número pequeno, né? Mas vamos supor aquele número que a gente viu grande, né? O 97. Você chega lá na decomposição, chegou no 97, ele é primo. E agora? Você vai ter que identificar que o 97 é primo, para você não perder tempo na decomposição em fatores primos. Beleza? Uma sugestão é estudar os critérios de divisibilidade. E, claro, né, o cálculo de raiz quadrada.
que nós utilizamos esse cálculo de raiz quadrada para uma das nossas estratégias de como identificar se o número é primo ou não, né? A decomposição em fatores primos é usada em várias situações, então é bom revisar sempre que possível. Foi usada agora, é usada na adição de frações, subtração de frações. Então ela é importante, ela não é usada só nesses exemplos aqui, mas eu estou só citando algumas situações em que você acaba usando. Vamos lá, números primos e aplicações. Você já ouviu falar em criptografia? Eu acho que você já deve ter percebido que no seu WhatsApp tem as mensagens lá, tem uma informação, principalmente quando você entra em contato, ou quando alguém entra em contato com você, alguém que não está na sua lista, né, lista de contatos. Então aparece uma mensagem lá dizendo que as mensagens elas são protegidas por criptografia. Existe uma criptografia protegendo as suas mensagens, né? Então a gente utiliza o WhatsApp e muitas vezes não faz ideia de que existe número primo por trás disso, né? Dados bancários, mensagens do WhatsApp são protegidas através do uso, né, de número primo. Você sabia disso? Existe um mistério por trás dos números primos. Existe também aí um problema não resolvido a respeito de uma sequência, né, de uma expressão que talvez apresentasse ou gerasse a sequência de números primos. Os números primos que a gente já conhece, né, que são relativamente pequenos, e tem aqueles que são muito grandes, que possuem milhões de algarismos. Aquela informação no seu WhatsApp de que as mensagens são protegidas com criptografia só é possível por causa dos números primos. E aí existe uma possibilidade que, se por acaso os avanços dos conhecimentos que se tem sobre os números primos avançarem, talvez essa segurança aqui acabe sendo afetada, né? Mas enquanto isso não acontece, né, mensagem protegida no WhatsApp. Não é tão simples decompor um número primo que tem milhões de algarismos. A gente já viu agora há pouco que você tem, por exemplo, um número grande com milhões de algarismos, né? E para você decompor esse número, vou te dizer, não é fácil. Você tem que dividir por números que são primos. Fazer a decomposição de número primo de um número que é grande, sei lá, 10 e pouco, 10 mil e pouco, né? Você vai ter um certo trabalho para fazer. Agora você imagina números que são muito grandes, com milhões de algarismos. Já imaginou o trabalho que dá você tentar decompor esse número? Então é basicamente isso que acontece. Você pega dois números com essa quantidade enorme de algarismos e multiplica um pelo outro. Então, se você já pega um número que tem milhões de algarismos e multiplica por outro que tem milhões de algarismos, imagina a quantidade de algarismos que esse novo número vai ter. Então é baseado nisso, a criptografia tem base nisso, tá? Nessa multiplicação aí. Um exemplo é o sistema RSA, que usa a multiplicação de dois números primos. Essa que eu acabei de falar para vocês, né? Ela usa a multiplicação de dois números primos com uma quantidade considerável de algarismo, aqui na casa dos milhões, né? São números muito grandes. Então a decomposição desses dois números, aliás, a decomposição desse resultado, né, desse produto que você tem, ela é muito trabalhosa. Nem supercomputadores fazem uma coisa dessa assim rápido, ok? Não faz. Nenhum supercomputador faz isso, tá? Então um exemplo é esse do sistema RSA, tá? Esse sistema é utilizado para proteger a senha do cartão de crédito durante uma transação. Você faz uma transação, então esse modelo, tá, que eu acabei de falar, a multiplicação de dois números primos com uma quantidade considerável de algarismo, é um número primo muito grande. E aí a gente já viu que quando você multiplica esses dois números primos, né, por um dos exemplos que a gente resolveu aqui, claro que eu peguei um exemplo de um número primo multiplicado por um número composto, mas se você pensar bem, né, o produto de dois números primos tem que ser composto também, tem que dar um resultado composto. O número é composto, porque ele é divisível por cada um desses primos, ok? Agora você pensar assim, você está multiplicando dois números primos, essa não é a decomposição dele, tá? A decomposição dele é outra coisa, é outra história, tá? Então você pensar em decompor esse número que tem essa quantidade enorme de algarismos, dá preguiça. Se dá preguiça para fazer a decomposição de um número que tem 3 algarismos, imagina milhões, né? Então a sua proteção, a minha proteção, a nossa proteção se baseia nisso, ok?
A segurança é garantida pela demora e dificuldade em conseguir decompor esse número muito grande, esse número grandão aí, né? Mesmo usando vários computadores. Então, você utilizando vários computadores para fazer essa decomposição, não faz isso tão rápido e não é tão fácil fazer isso, né? E é isso, pessoal. Foi isso que eu separei para comentar aqui com você, para passar para você essas informações. Espero ter contribuído positivamente com os teus estudos e espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado. Se por acaso ficou alguma dúvida, recomendo que você deixe, né? Peço mesmo que você deixe a sua pergunta nos comentários e então a gente conversa sobre isso, tá? Para a gente conversar um pouco sobre a sua dúvida e então eliminar essa dúvida de vez. Beleza? Eu vou ficando por aqui, mas aguardo você no próximo vídeo.